Eu sou o Padre Gabriel Natan e você está no Convocação Podcast. O nosso episódio de hoje, ele é mais que especial, porque nós estamos recebendo um catequista, cantor, toca violão como ninguém. O nosso convocado de hoje para o Convocação Podcast é o José Roberto, mais conhecido em nossa diocese como Beto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre. É com muita satisfação que a gente aqui vem e vamos tentar corresponder a essa expectativa toda que o Padre aqui apresentou, né? Obrigado. O Beto, ele também trabalha na nossa Cúria Diocesana, em uma assistência também a toda a parte pastoral de nossa diocese, das pastorais, dos movimentos, do serviço à igreja. E o Beto, ele também tem a sua missão como catequista, em que ele sempre transmite e fala com muito amor. Mas, Beto, eu quero conhecê-lo, como que é o Beto fora da catequese? O Beto fora da catequese é alguém que gosta muito de ler, né? Procura verdadeiramente se preparar, não só para aqueles encontros da catequese, mas procurando verdadeiramente saber muito sobre a igreja. Então sou alguém que gosta de ler, gosto de música, gosto muito de TV também, é uma das práticas, né, dos meus hábitos que me ajuda a descansar, vamos dizer assim, e sou alguém que gosta de passear, gosto muito de dirigir, então quando dá, dou as minhas voltinhas de carro. O senhor é casado, tem 2 filhos? Isso, sou casado com a Soraya e tenho 2 filhos, o Matheus, né, Matheus Henrique, e o Lucas Roberto. E eles também te acompanham nas partes das missas, nas liturgias? Sim. O Matheus toca violão, canta comigo, né? Então participa bastante da parte musical. O Lucas, então, é aquele que ainda não toca instrumento, tem um fascínio pelo baixo, então está procurando aprender, mas hoje ele é o nosso, vamos dizer assim, contra-rega, é o cara que cuida da nossa parte de equipamentos, né? Então, mas está sempre junto também. E a Soraya faz conosco, então, também vocal, ajuda na liturgia, ajuda na catequese, participa nos encontros comigo. O Matheus também é catequista comigo lá na Santa Cruz. Então, tenho orgulho, não aquele orgulho de vaidade, né? Mas fico muito feliz que em casa a gente foi catequista e os nossos filhos, a família inteira realmente participa. Beto, como que você começou a sua caminhada de fé? Você nasceu em um lar cristão católico? Como que foi o seu início dentro da igreja? Você é natural da onde, Beto? Eu sou natural aqui de Blumenau mesmo, né? A minha família sempre residiu, meu pai e minha mãe, no Morro do Quartel, ali no Garcia, em frente ao 23BI, né? Hoje os dois já são falecidos, mas os meus pais sempre foram muito de igreja, muito de participarem da missa, tinham sempre o grupo de oração na rua. O meu pai foi alguém assim que muito me incentivou, tanto quando fiz a minha primeira Eucaristia. Na época da minha primeira Eucaristia ainda era um tempo que aqui em Blumenau não só tinha matriz, era matriz, né? O pessoal ainda chama a catedral de matriz. Mas eu fiz a minha catequese de Eucaristia, de Crisma também, né? Não, de Eucaristia. Lá na paróquia Nossa Senhora da Glória, que já era paróquia. Não, desculpa, era a comunidade ainda, né? Naquela época. Depois fiz a minha crisma já na paróquia, aí então já existia a paróquia Santo Antônio. E o meu pai, né, até uma história assim um pouco comprometedora contar, mas o meu pai... Conta que é só para nós. É só para nós, né? O meu pai, eu ia para crisma, então você já sabe a idade que eu tinha, e o meu pai todo domingo de manhã me emprestava o carrinho dele, ele tinha um Fusquinha 69, como ele achava que a igreja era o lugar mais importante para o filho ir, então ele ousava deixar eu ir de carro para que eu não faltasse nunca, que eu tivesse o incentivo maior possível para ir para a igreja. E a partir dessa motivação, eu já fiz a crisma num ano e no ano seguinte eu já comecei a dar catequese.
o meu catequista ainda tinha um costume de levar o pessoal para fazer um teste de microfone. E eu fui fazer o teste de Igual microfone. nós fazendo antes, o Cris está Isso mesmo. ali nos ajudando, é tipo isso. Tipo isso. E aí fomos a turma toda de catequese no altar para ler um texto, né, para que pudesse ver como saía a voz. Mas eu não tinha percebido que o padre Miguel Rosseto, né, hoje já falecido, mas o padre Miguel estava no fundo da igreja arrumando os folhetos. E quando eu li, ele já disse, semana que vem você vem ler. Né? Nem deu chance de eu dizer que sim e que não. E no outro final de semana eu fui ler. Só que quando chegou no outro final de semana eu li e já caí, né? Meu pai foi correndo me acolher porque eu passei mal, nervoso, né? Pela primeira vez que ia fazer uma leitura em público. Mas depois daquele dia, o padre já disse que no domingo seguinte eu tinha que ler novamente. E aí eu comecei com a liturgia, né? Era um outro modelo de liturgia, diferente de hoje. Por muito tempo, eu era que fazia a leitura do Evangelho. Na época, não era o padre que lia o Evangelho, era um leitor. Então, eu fazia a leitura do Evangelho. E aí, a liturgia e catequese, né? Foram os 2 primeiros trabalhos que eu fiz na igreja. Mas a questão da catequese, você fazendo a crisma, no ano seguinte você falou que já começou, mas foi um convite? Como surgiu a inspiração? Você já tinha um desejo? Ou foi o padre Miguel que também já falou? No domingo, no ano seguinte você já assume uma turma. O padre Miguel era muito poderoso nessa questão de ordenar, né? Mas eu, na verdade, assim, na catequese havia já uma participação bastante intensa, então o catequista já ficava me motivando. E na época também nós tínhamos lá as irmãs canossianas, que na época moravam ali no bairro da Glória. Então a irmã Luciana, uma canossiana, ela participava ali na igreja e foi ela que fez o convite para mim, então, participar da catequese. E no ano seguinte eu comecei então a dar catequese. Era evidente assim que era uma catequese que eu diria hoje assim bastante simples, né? Porque imagina, era alguém que estava começando. Mas o que eu ficava impressionado, e hoje ainda, às vezes, lembrando, é que tinha uma outra catequista que dizia que ficava na porta de onde eu estava, dando catequese, para escutar as historinhas que eu contava, porque aquelas historinhas é que faziam que a catequese tivesse mais sentido, né? Então, assim, a gente, às vezes, a catequese, como Cristo usava as parábolas, né? A gente, como catequista, também tem que usar, às vezes, algumas histórias. E uma pessoa que muito isso fazia era o Padre Miguel. O Padre Miguel tinha muito essa questão de nos contar, de alguma forma, para trazer aquela mensagem do Evangelho para um linguajar mais popular e mais simples. E isso era uma coisa que eu guardava e depois eu utilizava na catequese. E aí a catequista vizinha, né, vinha ali, ficava escutando, depois eu ia lá contar para a turma dela. Mas você se recorda da sua primeira turma, daquelas que foram as alegrias, os primeiros desafios? Eu lembro que o primeiro desafio, padre, foi assim, estar contido, né, calmo, na frente deles. A Paróquia Cristo Rei tinha recém começado, então a coisa era muito amadora, né? Então, para ter uma ideia, as mesas na sala do catequista, de catequese, eram mesas feitas pelo pessoal ali, não eram mesas, vamos dizer, industriais, mesas bem prontas, né? Era meia bamba assim a mesa. E eu, o primeiro dia que eu fui da catequese, eu me sentei na beirada da mesa e tremia a mesa, tremia tudo, porque a gente, né, fica nervoso. Mas aquilo foi, graças a Deus, passando. Mas eu lembro da minha primeira turma, eu lembro muito de uma das meninas que participava, a Claudete, uma pessoa que até hoje ainda recordo dela, recordo aquela turma, como recordo as outras também. Várias, né? Então, eu comecei a dar catequese com meus 15 anos, eu estou completando esse ano 60, então faz alguns meses que eu dou catequese, né? Então, tem pouca experiência ainda, é estagiário. Estagiário. Eu diria que sim. Auxiliar. Eu diria sim, padre, porque a gente, na verdade, quando eu comecei a dar catequese, nós ainda vivíamos um modelo de catequese, né? E como a iniciação à vida cristã é um modelo que a gente vem implementando aí há menos tempo, eu até considero assim que eu também sou catequista desse tempo da iniciação. Então, na verdade, como a gente está reaprendendo, né, mudando um método de ser catequista, a gente percebe que
a gente sempre é novo, né? Está sempre aprendendo. Enquanto a gente não desiste de aprender, é aquilo que a gente sempre fala, a gente continua jovem, né? Quando a gente desiste de aprender, aí a gente começa a envelhecer, porque não tem mais essa novidade dentro da gente também. Beto, nós bem sabemos que ser catequista é uma missão muito satisfatória, mas também é repleta de desafios. E como você, durante tantos anos de experiência, você começou na sua adolescência, está até hoje, acredito que você nunca parou. Não. Como que é lidar com aqueles momentos em que se pensa em desistir, em que tem situações que são mais desafiadoras, e até mesmo para inspirar muitos catequistas que possam estar nos acompanhando, estar nos assistindo, estar vivenciando algo deste modo? Eu entendo assim, a catequese, na verdade começando por nós, né? Quando Cristo nos chama para alguma coisa, e aí esse chamado ele se manifesta de formas muito diferentes, muitas vezes o chamado é pelo pai, pela mãe, por um padre, por uma irmã. Independente disso, ele nos chama e ele nos coloca dentro de uma realidade que muitas vezes se apresenta como um desafio. Eu fui catequista no começo numa comunidade que acolhia, já fui catequista em comunidades que não tinham um acolhimento tão grande. Quando no meu trabalho, eu fui transferido para outras cidades, e nas outras cidades eu fui lá me apresentar, né, para o padre. E eu me lembro quando eu fui transferido para Timbó, eu cheguei lá na comunidade, fui me apresentar para o padre, e o padre não me quis, né? Por quê? Porque o padre sabia que eu era gerente de um banco, e ele dizia que o banco era um lugar do diabo, na verdade. Corrompido. Então ele achava que eu também era. Mas aí, assim, eu sempre entendo que quando uma porta se fecha, várias janelas se abrem, né? Logo depois, né, a irmã Ana, né, hoje já trabalhou aqui na diocese também, né? A irmã Ana me chamou para ir trabalhar com ela e lá fiquei como catequista por um bom tempo, né? Pelos 4 anos que eu morei em Timbó, eu fui catequista na cidade de Timbó, que na época só tinha uma paróquia, né? Com a saída da irmã Ana, que era coordenadora, eu fiquei no lugar dela, então tinha que cuidar da catequese da cidade inteira. Mas os desafios são tantos esses, né? Os desafios com quem está pastoreando, vamos dizer, seja o padre, seja a coordenação, tem esses desafios. Tem os desafios com os pais, com a família, tem os desafios com os catequizandos. Mas eu, nesse tempo todo, posso lhe dizer que entre esses desafios foram muito mais vitórias. Desafios levam a gente a ter, não vitórias para que a gente, né, almeje glória, mas vitórias mostrando que o amor de Deus, que o catequista que se empenha em verdadeiramente cumprir com o papel dele, sabendo que não vai colher. Porque muitas vezes a gente, na verdade, não vai ser naquela turma que a gente acabou de levar ao sacramento que a gente vai encontrar um resultado. E é muita pretensão nossa, minha, esperar que aquela turma, o ano que vem, né, foi crismado esse ano, que o ano que vem eles estejam todos de volta como catequista, como... Né? Por quê? Porque, na verdade, a catequese é muito de semente, né? O jogar sementes. E essas sementes, na verdade, o cultivo delas, o brotar delas, eu vejo que é muito mais pela força do Espírito Santo, pela força de Deus, do que verdadeiramente pelo nosso trabalho. Nosso trabalho se limita a de jogar as sementes. E as sementes brotam, né? Eu hoje, é evidente, com esse tempo de catequese, eu hoje já estou dando catequese para os filhos dos meus catequizandos. Ai, que bacana. Né? E aí você encontra os frutos, né? Você encontra um pai que foi catequizado, que vive na igreja e que ele traz o seu filho para a catequese. Então esse é o fruto, né? E a gente encontra muito desses frutos, né? Então acho que por essa razão é que, na verdade, foi aquilo que eu disse, né? Existem os desafios, mas as vitórias são tão grandes que, se fosse para contar os desafios, é difícil lembrar. Porque se lembra mais daquilo que foi bom, daquilo que foi bonito, daquilo que você vê realmente as coisas boas acontecerem. Um exemplo, né? Recentemente eu atendi um senhor aqui na Cúria
e ele foi até meu professor. E eu fiquei assim muito contente em escutar dele. Eu dei catequese para os filhos dele, e principalmente para uma das filhas. E lembro dele e a esposa dizendo que que a família deles mudou por causa da catequese. E agora, quando ele veio a última vez, ele disse, a filha dele é uma médica, muito bacana, bem que conceituada, até trabalhando no exterior, e ele me disse que ela continua muito especial, e muito porque aquilo que da catequese ainda continua dando frutos nela. E aqui não é mérito meu, volto a dizer, é mérito desse amor divino, né, o Espírito Santo, que verdadeiramente atua na nossa vida. A nós catequistas, ou ao menos eu como catequista, continuo sendo aquele que só joga as sementes. Se você pudesse deixar uma mensagem para aqueles catequistas que talvez estejam pensando em desistir, que talvez estejam passando por um momento que não seja tão bom, ou enfrentando alguns desafios com a sua turma, dentro da sua comunidade, qual mensagem você deixaria para eles? Eu primeiro diria assim, quando você está recebendo algum desafio, quando aparecem as dificuldades, tenha certeza que você está no caminho certo. Por quê? Porque os desafios sempre vão estar contra nós. Por que desafios e contra nós? Porque eu sempre acho que quando a gente está mais próximo de Deus, as tentações, o mal também mais forte está conosco. Então a primeira coisa, eu estou no caminho certo. Se está difícil para mim dar catequese, é porque eu estou fazendo algo bom para Deus e o mundo vai tentar conspirar contra mim. Né? Mas eu não tenho que entender isso como um grande desafio, eu tenho que entender isso como Deus olhando por mim, como Deus me chamando. E tenha certeza, os desafios que aparecem sempre vão ser superados pela sua insistência. Primeira coisa, se o desafio é os catequizandos, tenha plena certeza, se Deus colocou aquele catequizando para você, é porque você tem algo para passar para ele. Não tenha preconceitos, não tenha nenhuma visão diferente. Olhe e os ame. Se não for possível passar informação nenhuma, reze por eles. Reze e tenha essa compreensão de que se eles estão ali, é porque eles precisam de você. E se você está ali, é porque Deus também precisa de você. Então não desista, não desanime, procure uma outra pessoa para conversar. Né? Nas paróquias nós temos o pessoal da coordenação, que tem essa tarefa também de ajudar. E se não for possível lá, hoje, por exemplo, assim, agora de manhã veio uma senhora aqui, catequista, com as suas dificuldades, veio buscar ajuda. Então vem aqui, tem a irmã Carmelita, que é uma pessoa que é muito acolhedora, que pode conversar com você, lhe ajudar. Sempre muito disposta. Disposta, né? Ela trabalha aqui terças e quintas, venha. Eu também faço esse trabalho, né? Não tenho a competência que a irmã tem, mas com certeza você vai encontrar aqui, como até eu sei que o Padre Gabriel também é alguém, né? Acolhedor, que vai também ajudar. Então, assim, procure outras pessoas para que você possa conversar e contar a sua história. São duas coisas que vão lhe ajudar. Primeiro, porque quando você contar, você vai perceber que talvez não seja tão complicada como você acha. E segundo, a outra pessoa vai te ajudar e vai te abraçar e vai te indicar o caminho. E também dá uma visão diferente daquilo que você possa estar passando. Porque às vezes quando nós estamos no olho do furacão, nós tendemos a nos perder, a nos questionar. Mas eu te pergunto, para você, o que é ser catequista? Ser catequista é ser uma seta. Né? Eu tenho uma música do Padre Zezinho que diz, né? Sou apenas uma seta. Catequista é isso, é aquele que aponta para Jesus. Aquele que leva o catequizando a experimentar Jesus. São João Batista. São João Batista. Não é outra coisa. É alguém que está ali para apontar. Aquele lá é o Jesus. Aquele é o Cordeiro de Deus. Né? Essa é a nossa missão. Quando eu aponto, eu tenho que verdadeiramente dizer quem ele é, apresentar ele, para que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, aqueles padrinhos, né, que a gente quando fala de catequista fala desse povo todo, aquele casal de noivos, para que eles conheçam Jesus. Conheçam e tenham a experiência do amor de Jesus, que é o querigma. Então, assim, ser catequista é isso, é apontar.
a gente é só uma seta, só diz para onde é que é para ir. E como vivenciar a espiritualidade do catequista? Oração, né, é fundamental. A leitura orante, que a gente voltou a estar bastante forte na igreja. A leitura orante é algo fundamental na nossa vida, né, acompanhar o ordinário da missa, né, das leituras que a gente tem todos os dias do Evangelho. Né, hoje a gente tem tanto em livros, mas hoje se você tiver um aplicativo no seu celular, você também consegue. Então fazer a leitura orante. E é evidente que é viver os sacramentos. A missa dominical com o corpo e sangue de Cristo, que é um alimento essencial para a nossa vida de catequista, a vida de leigo, né? A vida de um padre, a vida de um religioso, de uma religiosa, mas assim para nós leigos, o sacramento é fundamental. Então você precisa da oração, precisa da leitura orante, que é você ter uma vida espiritual, precisa dos sacramentos, que vão te dar essa força divina para caminhar, e aí, é claro, viver a caridade. Essas coisas são essenciais para mim ser um bom catequista, porque se eu não vivenciar elas no meu dia a dia, eu não tenho a essência, porque aí o conteúdo eu posso até passar, né? Eu posso até falar aquilo que está lá, porém, eu não vou estar passando para os meus catequizandos o que é fundamental. Eu tenho uma coisa que eu aprendi nesses anos, padre, e posso lhe dizer que talvez é a essência de ser catequista. Você tem que ser exemplo. Né? Então, por exemplo, um catequista que não vive, ele não consegue ser um bom catequista. Um catequista que não tem essa essência espiritual, essa caminhada de igreja, ele não vive a caridade, ele não vive a oração, ele não vive a espiritualidade, ele até pode ser um expert no conteúdo, mas o catequizando não escuta. É vazio. É vazio. E o quanto que, por vezes, eu já ouvi de catequistas que, enfim, de diversas situações que já passaram e que por vezes falaram bem assim, ó, padre, eu acho que vai ser a minha última turma. E aí quando começa a conversar e a entender o que está acontecendo, a pessoa ela começa a abandonar uma vida de oração, a leitura orante, já não participa mais da missa, não frequenta os sacramentos, não busca a confissão, e o quanto que por vezes vai se tornando infrutífero, e realmente não tem como dar fruto se você não está próximo de Jesus, daquela que é a razão e daquele que é o sentido da nossa vida. Mas nós sabemos, e como nós também já colocamos no início da nossa conversa, a catequese ela vem passando por modelos, por renovações. Inclusive chamamos de catequese renovada. Não só uma mudança de método, mas também de estrutura, da sala, da acolhida, do modo com que os catequizandos estão posicionados, até uma maior ênfase na palavra. Como foi para você, Beto, viver essa transição? Eu tenho muito assim, claro, padre, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu na minha vida toda, escolar e acadêmica de igreja, eu fiquei 2 vezes de castigo. Uma vez na escola e uma vez eu fiquei na igreja. Nossa, eu já perdi as contas. Eu fiquei na igreja e foi um dia, meu pai ia buscar, até porque, como eu disse, né, eu morava no Morro do Quartel. E não ia dirigindo? Daí, não, essa época não. Essa não. E o pai também ia me buscar. Ah, era na Eucaristia? Na Eucaristia. Lá na Nossa Nossa Senhora. Não podia dirigir, não, era muito longe. E aí a Nossa Senhora da Glória, eu tendo catequese, e a catequista, né, pegou e no final do encontro, ela cobrou de um por um os 10 mandamentos. E eu falei o mandamento, e na hora que eu falei, eu usei uma palavra que não estava no catecismo pra gente. E ela me deixou de castigo porque eu usei aquela palavra errada. E não estava errado. Era só um sinônimo que eu usei, dizia a mesma coisa. Só que para catequista, o que valia é o que estava. Né? Então esse era o modelo de catequese quando eu fiz catequese. Quando eu comecei a dar catequese, a gente já tinha um modelo um pouquinho melhor. Mas ainda era muito voltado para o sacramento.
né? A gente dava a catequese e a preocupação era o sacramento, era preparar bem para o sacramento. Então eu diria assim, faltava muito de liturgia, faltava muito de vida, faltava muito de Bíblia, né? E por assim fomos um tempo. Depois, né, o Concílio Vaticano II, ele inspirou e em seguida nós tivemos então o lançamento do livro Catequese Renovada. Naquela época, Blumenau, que era apenas uma comarca de Joinville, nós tivemos aqui então um estudo que foi assim por vários. Eu lembro que foi, no começo era quase todo domingo, depois era um domingo sim, um domingo não. Domingo de manhã era das 8 da manhã até o meio-dia, só sobre catequese renovada. Então a gente começou a trabalhar a catequese renovada, mas ainda com pouco material, com pouca, vamos dizer assim, tudo não contribuía para aquele tipo de catequese, né? Só havia uma boa vontade. Então não tínhamos material, não tínhamos sala, né? As nossas salas ainda hoje, em muitas comunidades ainda é uma sala de aula com quadro negro, né? Com carteiras de aula. Então era muito difícil mudar esse conceito. Com a iniciação à vida cristã, já veio um processo um pouco mais estruturado, né? Em várias comunidades. Então hoje a gente tem uma sala de catequese, que é a sala de catequese, com ambão para leitura, com o mobiliário já mais adequado, o espaço montado já de uma forma mais adequada. Senão a gente ia em sala de catequese, a gente tinha uns catequistas, me perdoe, né, quem está ouvindo se for assim, mas se for assim já sabe que não é esse o caminho, né, um catequista sentado atrás de uma mesa, e em cima da mesa, assim, várias imagens de santo, que quase não dava para ver o catequista. Esse era o tipo de catequese, né, que não dá hoje mais. Hoje a catequese é todo mundo em círculo, né, o círculo é um exemplo democrático, né, onde não tem quem é mais, quem é menos, né, e catequista e catequizando no mesmo nível, né. Eu insisto que quando, ainda assim, sentado um do lado do outro não for suficiente, senta no chão, para que realmente a gente fique igual. Então a iniciação à vida cristã trouxe primeiro essa grande mudança, onde a gente hoje vive uma catequese que se respeita o catequizando, né? Onde o catequizando vem e fala o que ele pensa. Ele diz, mas é errado ou é certo? Ele fala o que ele pensa. E o que ele pensa nesse momento é o que é certo para ele. A pergunta foi, o que você acha? É a resposta dele. Mas depois a gente vai conversando e vai, então, trabalhando aquilo, a resposta dele, a resposta de todo o grupo, e no final existe uma resposta nova, uma resposta inspirada pela palavra de Deus, né, que hoje a leitura orante ela é utilizada na catequese, e eu vejo, assim, passos muito bonitos, muito significativos. A gente tem conseguido ter resultados, assim, fantásticos, não só com os catequizandos, mas com os pais, né? Porque hoje a catequese, a iniciação à vida cristã, ela prevê que os pais primeiro recebam a catequese. E muitos dos pais, mesmo aqueles mais relutantes, que vêm dizendo que eles não esperavam que eles teriam que ter catequese, quando eles entram e começam a participar e que eles percebem que aquela catequese vai trazer para eles um entendimento melhor da missa, um entendimento melhor de toda a liturgia, um conhecimento melhor sobre Deus, e vai facilitar para ele essa vivência, há uma transformação. Então essa transformação que começa lá do catequizando para o pai e do pai para o catequizando, e a gente tem mudança em família. Eu poderia dizer assim, e mostrar alguns exemplos de famílias que cresceram, né? E aqui o crescer não é aumentar, não é tá mais alta, mas cresceram na espiritualidade, cresceram no amor. Houve um amadurecimento. Amadurecimento. Então é fantástico. E eu poderia dizer isso, eu vi em catequese de batismo, vi em catequese de Eucaristia. Hoje também o catequista, ele começa com a Eucaristia e vai até no crisma. Então é uma vivência maior. A gente vai, na verdade, criando laços, né, com aquela família, com os pais, com os catequizandos. Isso também eu acho que engrandece. Eu sei que tem catequista que diz, não, eu só dou catequese para a Eucaristia, eu não vou dar conta da catequese de crisma. Então tem essas dificuldades, mas aquele que aceita o desafio, ele com certeza quando chega ao final, ele vai dizer, eu criei uma família. Que aqueles catequizandos, aqueles pais, criam laços tão fortes que é uma coisa muito bonita. Eu tenho uma turma de catequese
que fez a Crisma no ano passado, e eles estão me pedindo a todo instante que eles querem fazer agora um reencontro. Mas bacana. não são só os filhos, é os pais que querem estar junto também. Então, Que olha show. que bacana, né? Beto, você atualmente dá catequese para os pais, eu sei que dá formação, mas você tem uma turma ou não? Sim, eu tenho 2 turmas de Crisma, né? Uma turma na Santa Cruz, uma turma na Santa Terezinha, e eu tenho essa turma de pais lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde são pais que começaram esse ano, então eu vou fazer com eles todos os encontros, e depois eles continuam normalmente na catequese. E aí agora até a paróquia também está pedindo, porque eles têm a turma de Crisma. Então eu estou tentando ver se consigo data para atender a turma de Crisma. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, por que eu estou ajudando lá? Porque eles, na verdade, estavam com dificuldade para começar, porque eles não tinham catequista. E aí o padre esteve aqui, conversou com a irmã me pediu se eu podia fazer isso, então por isso que eu estou fazendo lá. Eu não sou um catequista voador, itinerante, não, né? Mas eu tenho atendido na medida possível. O padre Gabriel falou, né? Eu hoje trabalho aqui na Cúria, mas quando eu comecei a trabalhar aqui, um dos pedidos de Dom Rafael, o bispo, nosso bispo, né? Foi de que eu não fosse vendedor de livros, né? Nem entregador de livros, mas eu fosse catequista. E eu atendendo o pedido dele, também é o que eu me sinto mais, vamos dizer, familiarizado para fazer, né? É ser catequista. Então, na medida do possível, os pedidos que me vêm de alguma paróquia que ajude nisso, ajude naquilo, a gente tem feito, e sempre em nome da diocese, né? Não em meu nome, mas em nome da diocese, para que a gente possa estar atendendo. Na Santa Cruz também estava faltando catequista, e na Santa Terezinha também, por isso que eu estou nas duas, né? Mas assim, nesse compromisso de ajudar, de contribuir. Na sua opinião, quais os avanços a catequese ela precisa dar para ser ainda mais evangelizadora do que simplesmente preparatória para o sacramento? Eu ainda insisto, né? A gente está hoje, a diocese está aí promovendo a escola Semear, que é um grande passo, né? Buscando realmente preparar os catequistas. Então, o que eu percebo ainda é que, como comunidade, nós ainda não vivemos a iniciação à vida cristã. Porque quando a gente vive a iniciação à vida cristã, a gente vai perceber que ela não é só na catequese, ela tem que acontecer com todos nós. Muitas vezes, a gente é um termo que a gente usa na computação, né? Precisa reiniciar o computador. Nós também, muitos de nós, precisamos reiniciar a nossa vida cristã. Porque muitas vezes teve pessoas que foram batizadas, mas nunca tiveram querigma. Então a catequese precisa passar por esse querigma. E esse querigma na comunidade vai fazer com que algumas comunidades que hoje até já trilham o caminho da iniciação na vida cristã, mas se comprometam mais com ela. Então você vai em algumas paróquias que o catequista vive a iniciação à vida cristã, mas ele não tem um espaço. Ele dá catequese num salão, ele dá catequese num lugar que não tem estrutura. Não tem estrutura. Então ele passa por dificuldade. Ele tem um livro, mas ele é o itinerário, né? Mas ele poderia ter mais material para poder trabalhar. Eu entendo assim que as nossas, e aqui me perdoem os padres também que estão escutando, né? Mas eu acho que a liturgia e a catequese são fundamentais dentro da nossa igreja, né? Igreja paroquial, igreja diocesana. A gente precisa investir muito em liturgia e catequese. E todos pensando nessa iniciação à vida cristã. Ou seja, a iniciação por quê? Porque, volto a dizer, a gente tem muitos de nós que não estão nem iniciados. Né? Quantos hoje que vão na missa e quando você pergunta sobre um pedaço da missa, não sabem o que significa. Essa semana dando catequese para algumas pessoas, e aí eu perguntei, a gente falando de oração, eu perguntei se elas sabiam qual momento na missa que nós temos a oração de louvor. Ninguém conseguiu responder. Nossa. E aí alguém diz assim, mas Beto... Mas tem isso na missa? Pois é. E aí me diz assim, e eu, por exemplo, né, o padre, nós já falamos antes, eu canto, né? Então, coisa mais triste para mim é cantar o canto de glória, o canto de louvor, e perceber que as pessoas só estão esperando para o canto acabar. Porque não estão cantando junto, não estão vivendo aquele momento. E como que nós vamos viver essa graça de Deus se a gente não sabe participar de cada momento? Eu, por exemplo, assim, aprendi na minha vida que se a gente não começar uma oração com louvor,
a gente não consegue caminhar com a oração nem na humildade. Né? Por quê? Porque quando eu louvo a Deus, eu não acrescento nada a Ele é pleno. Mas eu consigo descobrir que na minha vida existe muita graça, muitos dons, muita coisa boa que Ele passou. E isso tudo vai fazer com que eu tenha maior amor e compreenda o amor dele. Então a minha oração vai ser mais profunda, vai ter muito mais sentimento meu. Então o louvor é fundamental, mas aí a gente vê que nem todos nós estamos preparados, né? Então é muito mais conhecida a oração de pedir. Então quando é para pedir, todo mundo sabe, né? A oração de petição, essa todo mundo sabe. Agora a oração de louvor, aí ninguém já lembra. Então, por isso, a iniciação à vida cristã, ela é um processo que verdadeiramente tem que atingir a todos. Às vezes até um diácono, às vezes até um padre, com todo respeito, né? Mas assim, a gente precisa viver isso de novo e entender que esse é o processo. Hoje os pais, quando vão para a catequese, muitos vão relutantes, mas eu tenho certeza que ao final eles dizem, eu cresci. Eu agora entendo um pouquinho mais de igreja. É um pouquinho, mas é o suficiente para que a gente comece a trilhar esse caminho, que é um caminho constante, né? Porque a gente busca o caminho da santidade. Então, ser santo é a cada dia. Então, é evidente que não vai conseguir, em 1 ano, em 2 anos de catequese, ter uma formação plena. Mas eu vou estar caminhando. Né? E depois a missa, né? A participação na missa. A missa é fundamental porque ela tem essa parte também, que é uma parte catequética. O padre, quando está ali fazendo a sua homilia, está dando uma catequese, está preparando as pessoas. Então, por isso que quando você vive esse momento, conhece Deus, né, tem esse querigma, esse contato, essa aproximação com Deus, você vai chegar na missa, você já vai ser diferente. Né? Você já vai ter um outro tom, né, uma outra cor, um outro sabor. Na catequese, o que a gente mais insiste é que é um test drive, né? Um test drive de Deus, e perdoe Deus pela comparação, né? Mas um test drive de Deus e um test drive da missa, um test drive de igreja. Né? A gente vai ali fazer em 4 paredes, naquele grupinho que está ali, e aí a gente vai praticando para depois praticar num grupo maior. Então eu entendo assim, hoje a catequese, ela ainda tem, né, na nossa própria diocese, a gente tem paróquias que estão caminhando bem à frente, tem algumas começando, tem algumas ainda dando os primeiros passos, mas é um processo que, né, todos nós temos que continuar trilhando. E nisso, parabéns à irmã Carmelita, que continua firme e forte, puxando, né, o nosso caminho. O nosso bispo é evidente que apoia muito a catequese, a diocese tem sido feito das tripas coração para manter firme o nosso trabalho. Eu tive uma experiência que foi muito marcante, que alguns anos atrás, em algumas paróquias que eu passei, eu ajudei com a catequese de pais. Aqueles 5 encontros que é feito antes do catequizando começar propriamente a catequese. Eu me recordo que uma dessas experiências, no primeiro encontro, os pais eles chegaram assim, renegados. Eles não estavam... por exemplo, frases que eu ouvi depois. Nossa, pra que isso? Que bobeira da igreja. Nós temos tantas coisas para fazer em casa, tem os trabalhos, as diversas atividades. E aí, agora a igreja inventa ainda mais isso. E aí, enfim, durante o encontro, fui conduzindo também para que eles pudessem fazer uma experiência de encontro com Deus. E quando se terminou os 5, a pergunta que eu mais ouvia era: mas já acabou? Semana que vem nós não iremos nos ver, nós não iremos nos encontrar. E agora, como vai ficar? E com isso eu percebo que também os pais eles precisam ser muito cuidados. Como é a sua relação com os pais daqueles que são os teus catequizandos? Porque não é só catequizar o catequizando, mas é toda a família. Como que é essa experiência para você? Eu acho que, na verdade, assim, não tem como ser catequista do catequizando sem ser catequista dos pais, né? Essa proximidade, ela vai se criando, né? Eu, por exemplo, assim, essa turma ali da Santa Terezinha é uma turma que eu não peguei desde o começo, né? Foi uma turma, faltou catequista, aí nessa distribuição tinha uma turma sobrando, e eu
fui dar catequese para essa turma. Então, ainda assim, os contatos com os pais ainda ficaram muito pequenos, porque, na verdade, a gente está há pouco tempo junto. Mas, na medida que esses contatos vão acontecendo, você percebe o quanto que isso vai transformando. Porque aí você percebe a alegria desses pais de quando se aproximam. Porque não é alegria com o Beto, não é alegria com o catequista, mas é alegria de começar a ter uma visão diferente de igreja. É o que o padre falou. A gente vai lá e encontra pessoas, né, reticentes, que não querem. A primeira vez que eu falei da iniciação à vida cristã, o padre não estava junto. Eu fui sozinho falar. Juntamos assim num salão, devia ter lá mais de 100 pais. E foi a primeira vez que eu falei para eles, a primeira turma. Isso em que ano? Isso, meu Deus. Deve fazer talvez uns 8 anos atrás, é uma coisa assim passada. Mas, era começo, não tinha nada, não tínhamos nada disso ainda, sabe? Foi a primeira turma que a gente disse que os pais tinham que ir para catequese. O pessoal queria bater realmente, sabe? Eu tive que pedir assim, olha, tipo, por favor, motinha, assim, por favor, não matem o mensageiro, que eu sou o mensageiro, né? Queriam vir falar com o bispo, porque não podia, né? E assim, manifestação, fogo, mas olha, só faltou eles fazerem uma chacina lá com relação ao catequista. Só que foi tudo, né? Na verdade, assim, a gente criou o momento, né? Porque, na verdade, assim, não devia ter feito uma reunião daquelas. Na verdade, são coisas que a gente... São aprendizados. Aprendizados, né? Hoje a gente faz essas reuniões em turmas menores, vai conversando, vai levando os pais, apresenta para eles a catequese. Eu, quando vou falar com eles, eu faço umas perguntas para eles perceberem que eles também não sabem, né? E assim, com todo o respeito, mas precisa cair em si também e dizer assim, eu preciso aprender. Né? Então, eu não sabia. Né? Eu não sabia que o sinal da cruz era assim. Eu não sabia da Ave Maria, eu não sabia do Pai Nosso. Então, quando você começa a conversar com eles e vai mostrando, e isso que o padre falou, dessa aproximação com Deus, isso vai transformando. E essas pessoas reticentes, elas vão mudando. Agora, é claro que aí também tem um problema da comunidade, né? Eu lembro que no começo também a própria paróquia era fogo amigo, né? Não sei se lembra do que é o fogo amigo. Fogo amigo é quando o cara do mesmo time teu, da tua mesma tropa, do teu mesmo exército, atira em você. E aí tinha o pessoal dos ministros chateados porque o neto veio para participar da catequese, e agora o filho também tinha que participar, que coisa é essa? Sabe? Então, por quê? Porque a iniciação precisava atingir todos. Né? E aí em conversa com o padre começou a chamar o pessoal para que eles também fossem aprender o que era a iniciação à vida cristã. Por isso, o que eu falei de que é uma necessidade de todos viverem iniciação. Porque quando todos vivem, essa catequese ela se torna natural. Você compreende esse processo. E flui. Mas temos catequistas que, por vezes, eles relatam uma dificuldade de aproximação da família, por diversos contextos, diversas situações. Que conselho ou sugestão você daria para este catequista que precisa se aproximar, que precisa de estar mais próximo da família e ali também evangelizar? Aproveite principalmente, né, com a iniciação à vida cristã, os nossos itinerários prevêem muitas celebrações de entrega, né, momentos diferentes. Então procure nesses momentos integrar a família, trazer a família e aí sim se aproximar. Aquele caso de fazer reunião com os pais é meio estranho, né? Porque muitas vezes nessa reunião fica se falando do comportamento dos filhos. A catequese não é essa questão, né? Não existe comportamento dos filhos. Existem catequizandos que estão ali. Então, esses encontros, né, até, por exemplo, eu em turmas, o que eu fazia, a turma não era muito unida, o que eu faço, eu mesmo levo um bolo por mês e faço a comemoração do dia do aniversário dos catequizandos daquele período. E chamo os pais para participarem também. Então, são momentos que você vai vivendo, mas é só festa. Não,
nessa festa, a gente também vai se aproximando, a gente faz a nossa catequese, e a catequese, alguns dizem que é de São Francisco essa palavra, né? Mas alguns já dizem que não é. Mas eu continuo dizendo que é dele porque fica bonito para ele. São Francisco disse que quando ele chamava os seus seminaristas lá, né? Confrades. Seus confrades, ele dizia que hoje a gente vai evangelizar. Se precisar, falem. Né? Se não, só evangelize. É o nosso testemunho que ele vale muito mais. Aquelas que são as nossas ações, as nossas Isso práticas. mesmo. Ela evangeliza muito mais do que as palavras. E então, de palavras bonitas, porque às vezes, né, se contradiz até tanto. comovem, né? Mas o exemplo arrasta. As Exato. palavras comovem e os exemplos arrastam. Então, por exemplo, você fez lá um evento que era com um bolo para comemorar o aniversário dos catequizandos. Mas você foi lá, cumprimentou cada pai, conversou com cada um, deu atenção para os catequizandos. Gente, isso tudo marca para os pais. Marca, ele vê o amor que você tem pelo filho dele. Marca, ele vê o amor que você tem pelo outro. Marca a atenção que você deu para ele. Né? Você apresentou uma igreja diferente. Não é uma igreja só que tem a porta aberta, mas é uma igreja que acolhe. É uma igreja que vai, que sai. Quando o nosso Papa Francisco falou em saída, não é só que a gente vai lá fora, mas é que a gente traz as pessoas de fora para dentro. Então, quando você está trazendo os pais para dentro, você está dando uma oportunidade. Você trouxe eles para a sala. Eu tive um encontro agora recente com os pais, e foi interessante porque assim, a reunião era para ser foi feita uma reunião na igreja, né? E aí foram para a sala. E eu disse que podia ir todo mundo. E encheu a sala, porque tinha os pais e os catequizandos. E aí os pais começaram a perguntar se eles podiam vir na catequese também. Ah, que legal. Por quê? Porque quando eles se sentiram tão acolhidos, tão próximos, eles disseram, nós podemos vir? Eu disse, claro que podem. Mas a sala nem sei se cabe, todo mundo, né? Aquele dia não cabia. Então, assim, é interessante quando você realmente assim abre. Eu digo, catequista, confie que você é capaz. Confie que Deus vai lhe ajudar. Deus não lhe chamou e vai lhe deixar na mão. Pode olhar na própria Bíblia os profetas, né? O profeta que dizia, eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Né? O próprio Moisés, dizem que era gago, né? Que tinha suas dificuldades para falar. Né? Então, vejam, isso tudo leva a compreender a força que o Espírito Santo tem na nossa vida. Então, se arrisque. Aproveite esses momentos. Os pais vêm. A dificuldade não é eles virem, é que às vezes eles não querem mais ir embora. Eles querem ficar com a gente. Então, faça esse trabalho que com certeza os pais virão. Né? Claro, você vai ter que abrir o seu coração. Você vai ter que ser caridoso. Você vai ter que acolhê-los. Né? Enquanto você falava, eu me recordei daquela frase que Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, quando Deus quer, ele faz, conduz, mas nós também precisamos estar abertos para que nós possamos ser conduzidos por ele. Mas, Beto, o mundo tem mudado, as gerações também. Você acompanha essa mudança de um modo muito especial com os jovens. Como dialogar com os jovens que vêm mudando, um acesso muito grande às tecnologias? Como fazer essa implementação, criar essa conexão entre humano e também com Deus? O primeiro grande passo, padre, eu ainda acredito que é a escuta. Quando você escuta a pessoa que passa, né, pelo processo de acolhimento, então um grande processo que eu entendo é assim, é escutar. Se você escuta, você vai compreender o que ele está falando, vai compreender o que ele está pensando. Então eu entendo, e a iniciação à vida cristã, o modelo que a gente usa hoje, principalmente aqui na nossa diocese, os nossos itinerários, eles preveem muita escuta. E aqui escutar é ter paciência, por escutar algo que você talvez não goste, por você escutar algo que você não compreenda, mas escutá-lo vai permitir com que ele fale com você. E se ele fala com você, e se existe essa ligação dele com você, também abre a porta para que você possa se ligar com ele. E depois que vocês dois fizeram essa ligação, né, que você conseguiu já permitir que o coração dele se abra para o teu e o teu se abra para o dele, fica mais fácil para a gente chegar até Deus.
porque aí a gente está os dois juntos. Então acho que o fundamental é escutar. O nosso vocabulário vai mudando, né? Então claro que o jovem hoje fala algumas palavras que eu tenho que quase perguntar para eles o que significa. Mas eu continuo escutando eles. E isso vai fazendo diferença. Porque às vezes, e a gente sabe disso como pai, como mãe, muitas vezes a gente não escuta muito os nossos filhos, né? A gente às vezes está na corrida e tem dificuldade. Eu diria assim, o essencial é escutar. Eu, por exemplo, Padre Gabriel, eu tenho 2 filhos, 2 meninos que passaram pela adolescência. Eu nunca tive problema com meus filhos na adolescência. Nenhum. Nunca tive problema com eles em nada. Não posso reclamar. Por quê? Porque a gente sempre lá em casa teve o principal, é escutar. Saber o que você está sentindo. E permitir que o outro fale. Porque quando você sabe que alguém está para ouvir, você tem coragem de falar o que você pensa, o que você sente. Então, eu estou usando o exemplo de casa, e a minha casa não é perfeita, né? Eu tenho as minhas dificuldades, mas assim, a escuta é fundamental, né? A escuta faz parte do acolhimento, né? Eu insisto muito na catequese, o acolhimento. Então, acolher, escute, e aí não vai ter diferença, porque você vai perceber que essa escuta que você promove, daqui a pouco vai ser uma escuta que eles mesmos vão ter entre eles, porque daí um vai escutar o outro, e vai se transformando de uma forma que daqui a pouco eles não vão ter mais essa diferença. E ainda mais, né? É fundamental por quê? Porque quando você criou nele também essa expectativa, essa experiência da escuta, depois você vai escutar ele dizendo assim: Beto, eu fui lá visitar o meu avô, e pela primeira vez eu parei para escutar ele também. Poxa, meu avô tem tanta história bonita para contar. Às vezes ele conta 2 vezes, mas ainda assim vale a pena escutar. E como as pessoas elas precisam ser ouvidas. E principalmente, não sei se você sentiu, acredito que sim, mas os adolescentes que estão na crisma pós-pandemia, muito diferente daqueles antes da pandemia. Seja um adoecimento, uma ansiedade, mas um comportamento que não era antes tão comum. Como que foi para você o período de uma catequese até início de 2020, durante a pandemia e agora o pós-pandemia? A gente teve momentos assim singulares, né? A catequese vinha num dinamismo, vamos dizer assim, muito mais acolhedor. Com a pandemia, a gente teve assim um crescimento muito grande desse isolamento. O isolamento provocado, claro, pela pandemia, mas esse isolamento continua. Até, na verdade, a nível mundial, a solidão está sendo considerada uma doença, para ter uma ideia de como isso está crescente. Então, muito, muito mesmo, na nossa vida, essa questão de ficar sozinho tornou-se alguma coisa que parece mais natural. E para o ser humano, ela não é natural. Nós, exemplo de outros animais, nós gostamos do bando, né? Nós gostamos da galera. Então, essa necessidade de isolamento ali forçada, ela intensificou um modelo que já vinha devagarzinho sendo implementado. Então nós temos hoje muitos jovens que vivem realmente no isolamento. Por quê? Porque hoje, querendo ou não, o relacionamento online, ele traz esse isolamento. Eu convivo com outras pessoas, mas é um convívio às vezes a partir de um avatar, né? De um personagem que eu criei, que nem sempre sou eu. E nesse relacionamento, eu não sinto o cheiro do outro, eu não sinto o hálito do outro, eu não sinto o calor do outro. Então, essa necessidade ela tem que ser intensificada. E o catequista, ele é evidente, assim como nós, igreja, nós somos o do outro, né? Nós vivemos desse relacionamento, com certeza, dentro dos nossos encontros de catequese, a gente passa por algumas dificuldades de trazer esse jovem para essa realidade. Mas quando ele descobre, ou melhor, redescobre essa coisa gostosa de estar com o outro, isso se intensifica. Mas é um trabalho, é uma dificuldade até tirar ele desse ostracismo, né? Essa coisa de eu estar dentro do meu mundo e ele se permitir a participar do outro. Mas a gente percebe assim, você pega uma turma, né? Eu vou falar
da minha vida. Às vezes você pega uma turma, e principalmente depois da pandemia, turmas que de repente chegam, estão todos sozinhos. E daqui a pouco, conforme você vai trabalhando com eles, aí forma um grupinho aqui, forma um grupinho ali, ou seja, começou a se unir. Mas eu gostei muito quando você disse, principalmente da questão da escuta, que um dos modos também para que você possa, como catequista, você que tem o desejo, ou também você que está nos acompanhando, de se aproximar mais do outro, ou também daqueles que são os mais jovens, é se colocar em uma posição, né, de escuta, de acolher aquilo que a pessoa está vivendo, que ela está passando, porque talvez aquilo que a pessoa esteja passando, a nossos olhos possa ser pequeno, mas para a pessoa naquele momento é o pior para ela. E quando nós reconhecemos e a partir dali nós a acolhemos, começa um processo de transformação. Eu já tive uma turma de catequese. Quando eu era seminarista, foi 2015 e 2016. Mas como eu tinha as atividades do seminário, e por vezes não eram todos os finais de semana, todos os sábados que eu conseguia, Deus, ele proveu a Marili, que ela continua ainda dando catequese, mas ela me ajudou, e era catequese de crisma. E foi uma experiência muito boa. Ali eu podia aprender, e principalmente, Beto, naquela experiência eu entendi a realidade que muitos catequistas já tinham vivenciado, que antes eu só ouvia, e ali eu tive a graça também de experimentar. Mas era um desafio, era bom, às vezes tinham encontros que você preparava algo, mas Deus ele pedia outro, então tinha que mudar todo o encontro. Mas são experiências que fazem bem, que nos aproximam de Deus. Mas eu quero te perguntar, qual é a história mais engraçada que você se recorda destes anos de catequista? Mais engraçada? Puxa, essa pergunta difícil. Ou talvez a mais marcante? Eu gostaria de contar a mais marcante, padre. Ele até é meu afilhado de crisma, né? Eu peguei uma turma, e essa turma eu comecei lá da Eucaristia, uma turma tão bem pequenininhos, né? Agora, quando eles fizeram a crisma, já eram uns jovenzinhos. E um dos temas de um livro de Eucaristia pergunta assim: qual foi o dia mais importante da sua vida? E cada um foi respondendo, né? Eles já eram bastante faladores. É engraçado, depois que a gente desperta eles para falar, eles têm que controlar, porque daí é o contrário, né? Eles falam bastante. Para ter uma ideia, a gente tinha que estabelecer assim: cada um podia contar só um caso por encontro. Olha cada só. um tinha um para contar, né? Uma coisa que aconteceu durante a semana. E eles começaram a falar. Então um disse: o dia que eu ganhei a bicicleta, o dia que eu ganhei o presente de Natal, o dia que eu ganhei a tal coisa, o dia que eu fui, sei lá, pro Beto Carreiro. E foi passando. E quando chegou nesse menino, ele disse assim: foi o dia que a minha mãe me adotou. Ai, que forte. Quando ele disse isso, mexeu com a turma toda, sabe? E aí eles pediram para mim: Beto, nós podemos responder de novo? E eles mudaram, todos eles, a resposta. Cada um começou a dizer: foi o dia que a minha mãe fez isso, foi o dia que meu pai fez isso. Então, aquilo que era mais importante para eles se transformou pela palavra daquele menino. Simples, mas transparente. Né? Simples, mas assim, de uma tranquilidade em falar o que ele sentia, o que marcava o coração dele. E aí, por isso que o padre falou uma coisa muito bacana ali, né, no citar ali a sua experiência, que na verdade assim o catequista aprende muito. Né? A catequese não é só para o outro. Eu posso dizer para vocês que nesse tempo eu fui muito mais catequizado do que catequizei. Por quê? Porque a gente aprende. E são esses os casos, né, que a gente vai aprendendo. Então, é fantástico, realmente, assim. Poderia, esse nível, né, esse é um dos casos mais marcantes, assim, mas a gente teria muita história bonita para contar. Histórias, assim, que eu tive uma turma de catequese que eu tinha 3 crianças, eram
pequenos, né? 3 crianças com suas dificuldades, né? Quase um autismo, mas de forma diferente. No primeiro dia de encontro, um dos meninos me mandou tomar naquele lugar. Para imaginar, assim, ele ficou bravo, brigou, e eu fui interceder, né? Mas eu percebi que aquilo ia, se eu fosse adiante, ia dar mais problema, dei um passo para trás, fiz o meu trabalho. E eu tinha, assim, bastante dificuldade com ele, porque ele tinha essa coisa, estourava. Mas depois eu conheci o pai dele, a mãe dele. O pai dele tratava ele que nem um cachorro, assim, né? De gritar, sabe? Porque ele tinha suas dificuldades e o pai não conseguia compreender. E aí eu fui acolhê-lo, né? Aí tinha 2 que eram mais próximos, que eram esses 2 meninos. E aí um dia eu coloquei os 2 na paróquia onde a gente trabalhava, tinha alguém sempre que passava as transparências. E sempre cada turma de catequese tinha um dia que assumia. E um dia eu botei os 2 meninos. E o pessoal da comunidade ficou bravo comigo, porque disse, meu Deus, eles não sabem ler, como é que eles vão passar a transparência? Né? Aí depois eles vieram... Como foi? Mas fantástico, eles ficaram super contentes, a minha turma ficou emocionada por ver os 2 fazendo. Né? Show. E aí alguém veio e disse assim, mas eu vi que tu fazia sinalzinho para eles trocar. Eu disse, mas claro, né? Mas se eles não sabem ler... Pois é, mas assim... Ou seja, o catequista tem que fazer o possível. E aí, para encerrar, Padre, só para contar o que isso significou. Nós combinamos de fazer um teatro. E no teatro, era o teatro lá, quando Jesus está dormindo na barca e eles enfrentam a tempestade. Né? Tempestade acalmada. Isso mesmo. E a gente pegou e encenou tudo. E quem foi o menino que pediu para ser Jesus? Ele. Olha só. E assim, a coisa mais linda que teve é que ninguém na turma se opôs. Não. Eles acharam que foi a coisa mais natural ele pedir para ser Jesus. Então, assim, criou-se uma turma que sabia conviver com o diferente. Ele nunca mais na turma, foi aquele dia, nunca mais brigou, nunca mais falou um palavrão, né? E vinha contente. Né? Eu via que o pai dele ainda expulsava ele quase do carro para vir, né? Mas era porque o pai tinha essa grosseria. E aquele eu não consegui resolver o problema do pai, infelizmente, né? Mas o filho era diferente. Então, assim, você percebe que quando você acolhe, quando você ama, mesmo aquele que não fala a tua língua, mas ele consegue estar contigo naquela caminhada. E tem muitos que, na verdade, em um primeiro momento, eles estranham atos de carinho, de acolhida, de respeito, de dignidade. É que tem crianças que, por exemplo, assim, imagina, eles nunca foram, né, abraçados. E aí você, catequista, vai abraçá-lo. Né? É difícil. Ele não tem essa... Então você vai ter que ir se aproximando devagarzinho, vai vendo. Né? Depois não, daqui a pouco você tem a turma que chega... né? Nós tínhamos uma turma agora que a Soraya, minha esposa, sempre comigo, né? E eles chegavam como se fosse da família. Chegavam todos os meninos, as meninas, abraçando, beijando, como se fosse... Que bonito. Era um encontro, não era catequese. Era como se estivesse se encontrando na rua, num barzinho, num lugar, porque vinham todos felizes. E o mais engraçado, que você escutava dos pais dizendo, Beto, chega... Né, a catequese era quarta, chega terça-feira, eles estão entusiasmados pela quarta. E se o pai falar que na quarta eles não podem ir na catequese? E eram jovens, adolescentes. Então, eu tenho comigo, né, posso exemplificar que o acolhimento, a escuta, o amor do catequista é que também dá frutos, bastante. Beto, que conselho você dá para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos acompanhando, para os catequistas? Corram atrás de Deus, né? Conheçam Jesus Cristo, conheçam esse amor dele, né? Procurem, ao escutar, vai ter um encontro, né? O Padre Gabriel aqui tem promovido missa jovem ali, né? A gente vê... Let's bora! E vejam que é nesses momentos. Aí você diz, não, mas não é a minha vibe, não é por aí que eu quero. Vai lá, conhece, participa, e você vai ver
como vai transformar a sua vida. Você, pai e mãe, tem várias pastorais, tem vários movimentos que estão ali para você participar. Mas se ainda você se sentir meio constrangido, veja, tem lá o pessoal participando, tem o pessoal participando em tal formação, tem paróquias promovendo curso bíblico. E aqui, talvez você diga, mas eu não quero aprender aquilo. Mas é você estar junto com pessoas que têm fé, que vivem com Deus. Hoje, muitas vezes, nós estamos nos aproximando de pessoas que nos estão levando para outro extremo, principalmente nas redes sociais. A gente está seguindo pessoas que estão nos levando para um vazio, levando para um consumismo. Influencers que estão aí, né? Então vejam, de uma hora para outra, bebê reborn, pessoas que querem ser que nem bicho, né? Loucura. Alguns exemplos que estão aí surgindo e as pessoas, não, é legal. Se está todo mundo falando é porque é importante. Não, meu irmão. É porque tem alguém interessado nisso. E você não vai encontrar ali a sua felicidade. Vai continuar no vazio. Então, procure se aproximar, procure se encontrar. Né? A primeira coisa é a missa. Né? Participe da missa. Procure ali ter essa convivência com o sacramento, convivência com a vida. Se você não é batizado, se você ainda não tem os sacramentos, as comunidades hoje estão acolhendo, né? Você tem a oportunidade de fazer, mesmo você adulto. Hoje a igreja tem a catequese para adultos, é um tempo diferente, é um modelo de catequese diferente também, onde você vai com certeza se sentir muito bem. Procure, saia do seu isolamento, desliga lá um pouquinho o computador, o celular, e você vai encontrar tempo para ser feliz. Porque a felicidade, ela está muito próxima desse nosso Deus, na proximidade com Ele. É evidente assim, a nossa felicidade plena está lá em cima, né? No reino, no céu, no paraíso, como você queira chamar. É lá que é a nossa felicidade plena. Mas a nossa felicidade já pode ser sentida aqui. E esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Então, vem participar com a gente, vem viver esse momento. Com certeza você vai ser feliz e muito feliz. Beto, para nós irmos finalizando, quero fazer com você um jogo rápido. Eu falo uma palavra e você responde com outra. Tá. Família. Amor. Igreja. Local de encontro. Fracasso. Não ter Deus. Sucesso. Muito próximo de Deus. Santo de devoção. São José e São Francisco. Sonho. Conseguir ir para o céu e levar todos aqueles que eu amo, a minha família, porque esse a maior felicidade, é o maior sonho. Se pudesse conversar com alguém. Gostaria de falar com São Francisco de Assis. Coragem é? É enfrentar todo esse mundo que nos apresenta tantas outras belezas, vantagens, alegrias, e continuar trilhando o caminho de Deus. Isso é. Catequese. Um local de encontro, de acolhimento. Futuro. Ser catequista até quando der. José Roberto. Por José Roberto. É um cara que quer fazer o bem. Beto, muito obrigado pela sua partilha. Muito obrigado por se colocar à disposição. Obrigado por estar conosco e principalmente por tantos anos de evangelização e também ter tanto cuidado e tanto zelo com o sagrado, com as coisas de Deus. Nosso muito obrigado a você ter estado conosco. E se você que nos acompanhou, curta, compartilha, envie para aquela pessoa que você deseja que receba uma boa mensagem, que ela também possa se encontrar com Deus. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, Convocação Podcast, se inscrever no canal nosso do YouTube, Convocação Podcast, e compartilhar entre seus parentes, amigos, familiares e nas suas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo encontro.